Então tu queres aumentar a tua massa muscular e não sabes o que há de comer? Então fica comigo até ao fim deste vídeo, porque eu vou-te dizer aqui os melhores alimentos, tanto a nível de proteínas como hidratos de carbono, que tu deves ingerir na tua alimentação, se quiseres aumentar a tua quantidade de músculo seco e até diminuir alguma gordura. Deixa-me já saber que tu gostas deste tipo de conteúdo com o teu like, compartilha com alguém que esteja à procura desta informação e subscreve aqui o canal para não perderes o novo conteúdo. Para aumentar a massa muscular, precisamos de uma alimentação rica em proteínas. As proteínas são as estruturas dos músculos e não só. As proteínas não são um macronutriente específico de um alimento. Existem alimentos que têm uma quantidade maior, mas em geral os alimentos têm um pouco de cada nutriente. A diferença principal das proteínas animais versus vegetais é que as proteínas animais têm estrutura molar mais adequada para a construção de músculos. Para que entendas, vou-te fazer uma analogia. Imagina que queres construir uma casa. Primeiro tens de fazer o alicerce, que neste caso é a qualidade do teu sono, os níveis da tua vitamina D3, a hidratação e a forma como gerencias a ansiedade e o stress. Tendo o alicerce feito, vais construir as paredes e para isso precisas de tijolos, que são os aminoácidos provenientes das proteínas. E para que esses tijolos fiquem seguros, precisas de um cimento com uma liga perfeita. Se adicionas demasiada água na mistura, vai ficar demasiado líquido e não cola. Se colocas pouca água, fica muito duro e também não resulta. Os aminoácidos são os tijolos e a cola são a estrutura molar em que eles se encontram. Para que tenhas uma ideia, existem 8 aminoácidos essenciais. É a leucina, a valina, a isoleucina, que são os conhecidos como os BCAAs. Depois tens a lisina, a fenilalanina, a trionina, metionina e o triptofano. As quantidades presentes de cada aminoácido é a cola. Vou dar um exemplo. Tu precisas ter 3 de leucina, 1 de valina, 3 de isoleucina e por aí adiante. Cada aminoácido tem um número correto para que forme a tal cola ideal para que funcione. Essa é a principal diferença da proteína animal para a proteína vegetal, que por norma pode ter até todos os aminoácidos essenciais, como é o caso da soja, mas não estão na estrutura molar adequada. Aqui a exceção à regra é a quinoa, que contém todos os aminoácidos essenciais e na estrutura molar certa. Se és vegan, tens aqui uma ótima alternativa. Com isto, estou a querer dizer que para desenvolver músculos precisas ter uma alimentação à base de carnes, não pode ser à base de vegetais, de proteínas vegetais. Não estou a dizer isso. Apenas estou a dizer que os alimentos animais eles são mais adequados para a construção muscular do que os vegetais. Agora vou-te dar alguns exemplos de alimentos. O número 1 são os ovos. Nada supera os ovos no que diz respeito à qualidade e à quantidade da sua proteína, porque mais de 90% da proteína do ovo é absorvida, enquanto que a proteína, por exemplo, das carnes, só 55 a 60% dela é absorvida, tudo o resto é desperdiçado. Em relação a carnes, vou dar o exemplo das carnes brancas, como o peito de frango e o peru. A carnes vermelhas, como a carne de vaca, especialmente aquela zona do lombo, a basia ou da alcatra, que são as melhores. A carne vermelha é mais rica em creatina, além de ser uma carne mais ácida para o corpo, dá mais preferência às brancas, mas a carne vermelha ela também é fundamental, porque a creatina é um aminoácido que vai te ajudar no teu crescimento muscular e vai ajudar também com a parte energética, porque ela também interage na parte de geração de energia do corpo. Depois também tens peixes, principalmente peixes de águas frias e profundas, ricos em ômega 3, como é o caso do salmão, o atum, a cavala, o bacalhau e a pescada. Tens também opções vegetais, para o caso que tu sejas vegetariano ou vegan. Se fores vegetariano, normalmente comes ovos e aí já tens a maior fonte de proteína, né? Já estás garantido. Caso que sejas vegan, que aí é mais limitado, tens proteínas excelentes como o cânhamo, proteína de ervilha, feijão preto, entre outras. Agora vamos passar para outro macronutriente importante para a síntese proteica, que são os hidratos de carbono. E as principais fontes aqui são a aveia, a quinoa, a batata doce e o arroz. O arroz branco, principalmente para o fim do treino, porque aumenta a carga glicémica. Isso vai contribuir para uma maior recuperação do glicogênio muscular, que é a reserva de energia que o corpo armazena no fígado e nos músculos, e que também é importante para que tu ganhes densidade muscular e força. E por fim, e não menos importante,
as gorduras vindas de fontes naturais, não hidrogenadas nem oxidadas, como o exemplo do óleo de coco virgem, prensado a frio, a manteiga ghee, que é aquela manteiga clarificada, sem resíduos, azeite virgem extra, prensado a frio em vidro escuro, para não oxidar, o abacate, a gema do ovo, cozida, ali por 7 minutos, para que não oxides as gorduras da gema, as oleaginosas, como é o caso da noz, da macadâmia e das amêndoas, mas existem mais. E também existem suplementos, como aminoácidos, vitaminas e minerais, que podes suplementar para melhorar os teus resultados. Mas isso vou deixar para um vídeo posterior. Se quiseres saber mais ou menos um cálculo, assim, genérico, seria 1 grama por cada quilo que tu tens de proteínas, 4 gramas de hidratos de carbono e 0,8 a 1 grama de gorduras. Fazes a conta ao teu peso e já sabes por dia a quantidade de cada macronutriente que é importante tu tomares. Espero que tenhas gostado destas dicas. Se ficou alguma dúvida, deixa-me saber aqui no campo dos comentários, coloca lá alguma dúvida que tenhas. Não te esqueças de deixar o teu like, compartilhar com alguém que esteja à procura destas informações e vemos aí no próximo vídeo. Até lá!